Meus irmãos, nós vamos à pregação da palavra de Deus agora, então abram no Salmo de número 88. Hoje nós finalizaremos a exposição do Salmo de número 88. O tema é o sofrimento aproxima o crente de Deus. Então, espero que vocês estejam um pouquinho dispostos aí, porque talvez a gente demore mais um pouquinho na exposição, né? Então eu estou com uma margem de tempo, porque não teve programação de manhã, então eu tenho pelo menos mais 2 horas, além dessa hora aqui. Então tem 3 horas para terminar, né? Então seria culto matutino, escola bíblica e o culto vespertino, né? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho mesmo, tá bom? Então eu espero que vocês estejam dispostos. Lembra do texto que nós lemos, João capítulo 10, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus eternamente. Conhecer mais e mais a Deus. Então a vida eterna vai ser isso. Nós vamos conhecer do Senhor e o Senhor nunca vai se esgotar de ser conhecido. Então talvez uma das características de um culto de uma igreja reformada, que diverge muito de outras igrejas, é por causa do ensino mais denso, né? A gente precisa ter um pouquinho de dente, né? A pessoa que for banguela tem que colocar a dentadura para poder mastigar, né? Então é um ensino mesmo, né? Então toda a liturgia é pensada para coroar o sermão, para coroar a pregação da palavra, para que a gente entenda a parte da vontade de Deus que ele reservou para nós conhecermos, né? Nós não somos conduzidos por sensação, por emoção, a não ser que essas sensações, essas emoções, sejam apenas reflexo do conhecimento de Deus que nós temos, bom? E não de nós mesmos. Então, vamos ler o Salmo de número 88 para a gente ter uma noção do todo e depois nós nos concentraremos do versículo 15 até o versículo 18. Então, vou fazer como de costume, eu leio, vocês prestam atenção aí, é um cântico, um salmo dos filhos de Corá, o mestre de canto, para ser cantada com cítara, salmo didático, ou seja, é um salmo pedagógico, é um salmo de sabedoria, um salmo de instrução, um salmo didático de Remã Ezraíta. Ó Senhor Deus, diz assim, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como o homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira e tu me abateste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, vejo clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Pesado, né, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, fala conosco. Nós clamamos ao Senhor. Nós temos refletido sobre aquilo do qual nós não podemos fugir. As aflições, as adversidades, sofrimento.
Ajuda-nos a compreender como aqueles que temem o Senhor devem lidar com essa realidade tão presente nesse mundo caído, esse mundo mau. Fala conosco, Deus, poderosamente. Baixa as nossas guardas, que não olhem para um homem falando de quem podem ter algumas reservas, mas que sejam encantados e assaltados, constrangidos por tua poderosa voz, ó Deus. Não permite que eu fale da minha própria vontade, que seja o Senhor a falar, ó Deus. Perdoa as minhas fraquezas, pecados e deficiências. Não permita que isso impeça que o Senhor pastoreie teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Por que o sofrimento tem afastado muitos crentes do Senhor? Essa é a pergunta máxima que tem nos feito visitar o Salmo de número 88. O sofrimento, ao invés de aproximar o crente de Deus, que é o tema da nossa reflexão, tem afastado o crente de Deus. Nós estamos pegando o Salmo de número 88, estamos fazendo uma grande introdução, como se fosse um sermão temático dentro da exposição do Salmo de número 88. Então é assim que nós vamos fazer hoje também. Nós vamos demorar um bocado até chegar no versículo 15, que são os versículos centrais ali da nossa reflexão, mas a nossa temática vai ser essa, sobre o sofrimento, e hoje nós vamos fechar essa reflexão especificamente porque muitos crentes têm olhado para o sofrimento e, ao invés de correr para Deus, têm fugido de Deus. Nós vamos fechar isso daqui, né? Então, essa pergunta é importante porque nós nos deparamos com essa realidade. Nós pegamos a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, de que o sofrimento aproxima o crente de Deus, mas a nossa experiência afirma outra coisa. Nós olhamos ao nosso redor e nós vemos pessoas abandonando a igreja por causa de dificuldade que tem com os irmãos, de dificuldade que tem com o pastor, com a liderança, de dificuldade que tem uns com os outros, sei lá, ou porque está passando dificuldade, ou porque ninguém lhe deu atenção. Isso tudo é sofrimento, é aflição, é adversidade. Ou então porque Deus não deu um emprego, ou porque Deus não abençoou um concurso, ou porque Deus, de alguma forma, muitos crentes têm fugido de Deus ao invés de buscar a Deus. E essa é a nossa última reflexão. O princípio orientador das nossas reflexões é justamente esse, confrontar a nossa experiência com a palavra de Deus. E alguns questionamentos têm sido feitos para nos ajudar a isso. Então, cada mensagem eu trago alguma variação desses questionamentos. E hoje nós vamos ter muitas perguntas para aqueles que fazem discipulado aí. Então, seria bom vocês anotarem para conversarem. Ou então, quem não está fazendo discipulado formalmente, pode se encontrar com outro irmão durante a semana e conversar. Então, tenha a ousadia de deixar ser pastoreado. Talvez a diluição da nossa fé hoje não permite que nós sejamos ousados para que outros nos pastoreiem. Nós permitimos que o pastor faça isso, às vezes de forma muito reticente, porque muitas vezes nós nos afastamos o máximo para que a nossa feiura não seja vista, porque nós queremos criar um tipo de imagem a nosso respeito, mas nós seríamos absurdamente ousados para o Senhor se nós convidássemos pessoas, irmãos, para fazer aquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito, né? Exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, supervisionar uns aos outros, e permitir que as pessoas nos amem apesar das nossas feiuras. Nos amem apesar das nossas fraquezas. Aquelas que as redes sociais mascaram, aquelas que você não exibe nas redes sociais, sabe? Em que você cria amigos e seguidores falsos, amizades falsas, likes falsos, sabe? Falsamente, mas você se satisfaz nisso e você traz isso para a vida real. Então, permita-se ser pastoreado muito além dos pastores, né? Então, pergunta, como minha fé interpreta o sofrimento? Essa é a pergunta máxima que vai conduzir o sermão todo. Como a minha fé interpreta as adversidades, as lutas, as rejeições, os conflitos, os confrontos, como a minha fé interpreta? Como eu tenho recebido o desconforto desse mundo? Terceira pergunta.
A forma como eu vivo nesse mundo revela que eu pertenço a qual mundo? Olha, essa daqui é muito importante. No final eu dou as perguntas para vocês. Bota no grupo lá. Isso aqui é muito importante. Porque eu posso viver aqui pensando que aqui é o reino e o céu. Essa última pergunta é muito importante, irmãos. A forma como eu vivo nesse mundo revela que eu sou habitante de qual mundo? Daqui ou do mundo por vir? Esse questionamento aqui ele é muito prático, porque sempre, irmãos, sempre, seja nos registros bíblicos ou ao longo da história do povo de Deus, a maneira como os cristãos viveram nesse mundo, o nível de conforto e desconforto que eles experimentaram nesse mundo, revelava exatamente a que mundo eles pertenciam. Vamos refletir em alguns versículos aqui. Então, vão abrir as suas Bíblias aí para vocês acompanharem. Se não conseguir, vão anotando aí. Para a gente aprofundar. Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus comissiona os seus 12 discípulos e dá instrução para os seus 12 discípulos. No versículo 22, ele garante algumas coisas. E ele é muito taxativo quanto a isso. Ele é muito claro quanto a isso. Ele diz assim, sereis odiados por todos. Sereis odiados por todos por causa de meu nome. Olha interessante. Se eu não for odiado, se eu não for rejeitado, se o mundo simplesmente me abraçar, isso diz que talvez eu não esteja carregando ou exibindo o nome de Cristo tanto quanto eu deveria, né? Porque essa é uma promessa. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 2 Timóteo, esse é um texto maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ora, imagine aí, Paulo ele enviou Timóteo para socorrer a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso está em frangalhos, a igreja de Éfeso está nadando, agonizando no próprio sangue, pessoas perversas, daquele que o Senhor Jesus falou em João capítulo 10, mercenários, ladrões, tomaram conta da igreja de Éfeso, uma igreja fundada por Paulo, pastoreada por Paulo, cujos líderes sucumbiram às vaidades do mundo, abandonaram o evangelho, abandonaram Cristo e se tornou uma sinagoga de Satanás, se tornou uma agenciadora de agentes de Satanás. E aí Paulo envia Timóteo para socorrer aquela igreja, e Timóteo é um jovem que talvez seja desconsiderado por causa da sua juventude, ele está ancorado na autoridade de Paulo, e então Timóteo em alguns momentos se vê ali sendo confrontado, e Paulo está agora na sua segunda carta, na antessala da morte, na antessala do martírio, ele está vendo a morte já diante dele, e ele pastoreia a si mesmo com essas palavras, mas também pastoreia a Timóteo, para que o Timóteo entenda que aquela vocação que ele recebeu só tem um destino mesmo, é rejeição e morte. Ser cristão é isso. Ser rejeitado e morrer. Essa é a realidade. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, não tem condicionais aqui, certo, irmãos? Esse é um fato que está sendo descrito. Essa realidade, ela é constantemente experimentada. Essa realidade nunca foi experimentada pelos santos do passado, porque essa experiência de sofrimento nesse mundo os lembrava que eles eram realmente estranhos e peregrinos nessa terra. Olha, você realmente acredita que um cristão pode viver nesse mundo em paz, em harmonia, em conforto? Não somente diante dessas palavras, mas por causa dos valores que são confrontados com a nossa realidade de fé. Considere por alguns instantes. E eu vou fazer mais outras perguntas para vocês. Em que medida e o que nesse mundo lhe atrai? De forma bem prática. Em que medida e o que nesse mundo lhe atrai? Seja honesto consigo mesmo. O que lhe atrai? Eu digo mais, o que nesse mundo lhe atrai, lhe deixa tão confortável ao ponto de fazer você ficar à vontade de viver aqui. Você, cristão,
professando ser estrangeiro e peregrino nesse mundo, mas ainda assim você usufrui desse mundo ao ponto de você simplesmente se sentir confortável em viver aqui. Você consegue identificar isso? Você consegue dizer assim, olha, isso daqui eu acho uma bênção. Você consegue identificar? Sem desassombro algum, você pode renunciar tudo aquilo que esse mundo lhe oferece, sem resistência, sem luta, sem agressividade. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático, um evento que acontece em todas as igrejas do mundo. As mulheres se vestem de forma imoral e promíscua. Aí uma irmã vem ajudar a mulher a se vestir de forma mais decente. Geralmente, a primeira coisa que acontece é aquela pessoa que está se vestindo de forma indecente defender o seu pecado apontando outras que se vestem da mesma forma. Isso é a resposta prática daqui. Eu gosto da moda. Eu gosto da moda do momento. Eu me sinto bem com essa roupa. Então eu não aceito que venham me repreender por causa da minha vestimenta, quando outras estão se vestindo do mesmo jeito. Você está vendo? Resistência, luta, forma muito prática, sei lá, a forma como você se porta na rede social, as suas postagens indecentes, que não faz nem sentido, que um santo não postaria, que não traz benefício algum ao nome de Cristo, ao Evangelho. Entendeu? Você, quando confrontado, você resiste. Então, identifica quais realidades desse mundo você, sem desassombro algum, abriria a mão tranquilamente. Você faz hoje, mas você abriria a mão. Ou então não. Você resistiria, seja tecnologia, entretenimento, roupas, rede social, empregos e assim por diante. Qual seria a perda neste mundo que você não conseguiria suportar? Algo que você usufrui desse mundo que, se tirado, você não conseguiria suportar. Você não consegue viver sem isso. Algo que, se retirado de você, haveria resistência, contenda e luta. Reflita, quantos instrumentos esse mundo é capaz de desenvolver para lhe entorpecer? Pensa comigo, você acha realmente que esse mundo ele está comprometido a desenvolver tudo para o seu conforto cristão? Para a sua comodidade cristã? Você acha mesmo? Você acha que tudo que o mundo desenvolve, tudo, é para trazer conforto, paz e harmonia para você como cristão? Você acha que o mundo é capaz de desenvolver o quanto para lhe iludir, para lhe enganar? O que esse mundo é capaz de fazer para lhe ludibriar, para lhe atrair, para lhe manipular? Qual é o problema? Isso é radicalidade, rapaz. Isso aí é no passado. Antigamente os crentes agiam desse jeito. Antigamente os crentes se vestiam assim, agora mudou, a gente vive outra realidade. Ou então, sei lá, quando seu filho está na escola e aí vão fazer algum evento na escola e aí a diretora, a coordenadora diz assim, não, mas o pai do fulano também é crente e o filho dele faz, qual é o problema? Entende? Quanto esse mundo é sagaz para lhe seduzir e lhe enganar. Quantas palavras podem ser cunhadas, criadas, para lhe fazer esquecer de que mundo você é, a que mundo você realmente pertence. Isso tem acontecido com você? Sim? Não? Você consegue identificar? Olha, é mesmo, viu? Eu recebo isso sem reservas. Como é que eu sei? Porque ímpios recebem tranquilamente. E eu também recebo. Descrentes experimentam tranquilamente. E eu também experimento. Mas eu não sou descrente. Eu não sou o ímpio. Eu não pertenço a esse mundo. Peraí, tem alguma coisa errada, porque eu estou tão confortável quanto a isso. Será que você me permitiria examinar? Você teria essa ousadia de dizer assim, seja sincero comigo. Examine. Me examine. Me pastoreie. Observe. Vamos abrir 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, Pedro fala especificamente sobre isso. Especificamente. É tão específico que assusta.
2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó. Ele está falando daqueles que são instrumentos desse mundo, agentes desse mundo, que são os falsos profetas, os mercenários, os falsos pastores, aqueles que enganam. Entende, irmãos? Quando o Senhor, Jesus fala no capítulo 10 que virá alguns e tentarão tomar as suas ovelhas, essas pessoas são muito sedutoras, irmãos. Não confunda, não. Você acha que essas pessoas vão chegar como? Com revólver, com faca? Não. Essas pessoas vão atrair com carisma, com sedução. Eles vão ser pessoas cuja linguagem é muito piedosa, é muito atrativa. Então, é importante entender isso. Esses tais, 2 de Pedro 2,17, esses tais são como fontes sem água, como névoa, expelidas por um temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, se entrelaçam com paixões carnais por suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Versículo 19 é o versículo importante aqui, para nossa reflexão. Prometendo-lhes liberdade, o que esse mundo promete para a gente? Tudo do qual a gente não precisa. Mas porque nós abraçamos? Porque ele faz um excelente marketing. O papel do marketing é esse, né? Fazer você desejar o que você não precisa. Você não sabia que precisava de alguma coisa até ver aquela propaganda ou ouvir outras pessoas falando. Você não sabia que precisava assistir aquele filme até viralizar. Você não sabia. Então, prometendo-lhes libertinagem, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapados da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, você se converteu, se ainda assim você se deixa enredar de novo, você já foi alertado, você deixou esse mundo, se você se deixa enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, observe o quanto os cristãos são alvos de sedução, são alvos de ilusão, são alvos de engano. Por aqueles que são escravos desse mundo, que querem fazer mais escravos desse mundo, para que sejamos seus iguais, como seus costumes, o seu modo de agir, o seu modo de viver, os seus valores, os seus sonhos, os seus entretenimentos, os seus objetivos de vida, sabe? Quando você conversa com essas pessoas e vocês têm tudo em comum. Então, não tenha dúvida, esse mundo com a forma uma tríade, o mundo, a carne e o diabo, esse mundo não está comprometido em conceder paz e conforto. Não está. As coisas que esse mundo lhe oferece não é para a sua paz, não é para o seu conforto. Tudo faz parte da estratégia de marketing do inferno, gerando desejo em você, para depois fazer você se sentir satisfeito com um desejo que você nunca deveria ter. Portanto, observando essa realidade inebriante aqui, embriagante, a questão é, será que o meu nível de desprendimento a esse mundo e anseio pelo mundo por vir me faz capaz de avaliar o quanto eu estou seduzido por esse mundo? Será? Será que o desprendimento que eu tenho por esse mundo e o anseio que eu tenho pelo mundo por vir, eu vivo por ele, eu vivo para ele, eu anseio por aquele mundo, será que isso me faz ser capaz de avaliar o quanto esse... Porque assim, todos nós temos alguma medida de sedução desse mundo. Não tenha dúvida disso, todos nós temos, todos nós. A questão é, você é capaz de avaliar o quanto? Essa é a questão. Nós temos muitos instrumentos para isso, irmãos, muitos mesmo. Você é capaz de avaliar o quanto?
o quanto você foi capturado, o quanto você foi enganado. Você, marido, você é capaz de avaliar o quanto a sua esposa foi. Você, esposa, é capaz de avaliar o quanto o marido. Vocês, pais, são capazes de avaliar o quanto os seus filhos foram engodados, foram iludidos por esse mundo. Se nós formos sóbrios, biblicamente, sabe? Deixa as vozes de radicalidade, as vozes de retrógrada, deixa essas vozes de lado, mas se você for sóbrio biblicamente, tentando encaixar a mente do autor, a sua mente na mente do autor, tentando encaixar a nossa mente na mente do autor sagrado, das Sagradas Escrituras, não será difícil a gente chegar a uma conclusão. Não vai ser difícil, porque o instrumento para isso é o sofrimento. Esse é o instrumento. O sofrimento é o instrumento para a nossa avaliação. Mais precisamente, a maneira como nós interpretamos e recebemos o sofrimento. Ele é o nosso instrumento de avaliação. Veja, irmãos, preste atenção, o reino e os céus dos ímpios são aqui. Aqui é o reino dos ímpios, daqueles que não têm esperança na vida eterna, né? Se ele não tem esperança na vida eterna, ele não vive para a vida eterna, o seu tesouro não está na vida eterna, então aqui é o reino dele, ele vive para juntar riquezas aqui, para amontoar riquezas aqui, para ganhar prosperidade aqui, para receber aplausos aqui. Então aqui é o reino e o céu dele, essa presente era. Por isso, tudo que afeta o desconforto, tudo que traga desconforto, tudo que afeta o desfrute de paz dos ímpios nesse mundo é recebido como algo negativo. Por isso que o sofrimento só é interpretado pelo ímpio como algo ruim. Nunca é interpretado por algo bom, porque tira dele a paz e o conforto que ele tanto precisa. Então esse sofrimento precisa ser vencido, ele não tem utilidade nenhuma, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser reprovado, ele precisa ser expelido, ele precisa ser removido, porque ele é ruim. Simplesmente assim. Por isso, qualquer nível de sofrimento para o ímpio é negativo. Mas para o cristão é completamente diferente. Para o cristão é completamente diferente. Essa era aqui não é o seu reino, nem mesmo o seu céu. Por isso, as adversidades, as lutas, as dores, as tribulações são recebidas exatamente como lembretes disso. Nós ainda não estamos no nosso lar. É por isso que nós somos tratados dessa forma. Nós ainda não estamos na nossa pátria, nós não estamos no nosso reino, nós não estamos nos nossos céus, entenda isso. Dessa forma, os sofrimentos, eles são instrumentos de Deus para que nós não nos esqueçamos dessa realidade. Por isso que nós somos maltratados, por isso que nós não somos compreendidos, por isso que os nossos valores são confrontados, são ridicularizados. É por causa disso, para que nós nos lembremos dessa realidade. Uma realidade onde nós não derramaremos mais lágrimas, nós não teremos mais enfermidades, nós contemplaremos a gloriosa paz de Cristo Jesus por toda a eternidade, porque Ele foi preparar lugar para nós. Nós olhamos para isso, então nós contrastamos. Se lá nós não teremos e aqui nós teremos doenças, injustiça, infidelidade, ingratidão, inimizade. Então, nós ansiamos por lá, por aquela realidade. E mais do que isso, irmãos, para os cristãos, o sofrimento é uma certeza absoluta nesse mundo caído. Como nós lemos aqui, mas vamos ler outros textos. João capítulo 16, vamos lá. João capítulo 16. Irmãos, eu estou morrendo de pena da irmã Erineusa aqui, que ela está se contorcendo todinha, eu acho que ela está com frio. Irmã, traga um lençol, você é muito frienta. Você tem que trazer um lençol. Desliga esse ar-condicionado aqui, por favor. Se aqui fosse uma igreja pentecostal, eu acho que tinha um espírito aí, né, irmã? João 16. Então, meu irmão, só um paletó nela não vai dar certo, não. Dei outro aí para ela. João 16, versículo 1 diz assim, ó. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Olha aqui como é importante. Irmãos, isso aqui é muito importante. Vocês estão escandalizados com o sofrimento? O sofrimento está pegando vocês de surpresa?
as angústias, as lutas, estão pegando de vocês de surpresa, o que quer dizer esse termo utilizado pelo Senhor? Escandalizados. Esse termo, né, um termo em língua portuguesa, então tem um significado mais profundo. Esse termo quer dizer assim, tenho-vos dito essas coisas para que vocês não sejam enchidos de raiva, para que vocês não fiquem em choque, para que vocês não se ofendam. Eles vos expulsarão das sinagogas. Eles serão contra vocês. Ele está fazendo um contraste do mundo com os crentes. Mas, olha para lá, vem a hora em que, veja o que até mesmo os crentes professos, aqueles que são crentes só de boca, o que eles farão. Todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Volta um pouquinho, capítulo 15. Esse texto é fabuloso, irmãos, para o nosso tema. Olha o versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Ó. Olha aqui, olha como o contraste é absurdamente claro. Ó. E aí você já vai fazendo as perguntas para você. Se o mundo não me odeia? Se o mundo vos odeia, sabei. Esse termo aqui quer dizer dedique sabedoria ao discernimento. É isso que esse termo quer dizer. Dedique sabedoria, faça a contabilidade. Faça o raciocínio. Por que eu estou sendo odiado? Por que tantas adversidades? Por que tantas pessoas escolhem caminhos fáceis para o enriquecimento e eu não consigo? Por que tantas pessoas fazem conchavos e eu não consigo? Por quê? Né? Se o mundo vos odeia, sabei que... Olha o que o Senhor faz. O Senhor agora, ele nos leva à reflexão de que não saber adequadamente, de que não receber adequadamente o sofrimento é sinal de egoísmo. Preste atenção nisso daqui. E egoísmo não em relação a uns aos outros, mas aqueles que sofreram pela fé, especialmente o Senhor Deus. É esse o contraste. Algo que não deveria ser possível encontrar entre os seguidores. Ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, esse mundo me odiou a mim. Ora, o Senhor não precisava continuar a reflexão dele, né? Porque se esse mundo odiou a ele e esse mundo me odeia, então tá certo, é isso que deve acontecer mesmo. Agora o Senhor vai ensinar o propósito do sofrimento. Ó. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Veja que viver em paz e harmonia nesse mundo, diante dos seus encantamentos, as suas benesses, é um sinal terrível até. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja, é nisso que deve estar a nossa paz. Não pelas honrarias do mundo, não pela proteção que recebemos desse mundo, mas pelo fato de termos certeza de que o Senhor está conosco e estamos padecendo o que Ele padeceu, porque nós não amamos o mundo. Então, o contraste é, né? Quanto mais a nossa fé contrastar com esse mundo, mais satisfeitos e em paz nós deveríamos estar. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, do ensino que eu proferi. Não é o servo maior do que o Senhor. Olha o que ele mostra. Ele mostra que o egoísmo aqui é destacado novamente. Como é que eu vou me escandalizar se o meu próprio Senhor foi perversamente judiado por esse mundo? E se eu fui chamado para padecer pela mesma fé, pelos mesmos sofrimentos, é motivo de honra para mim isso. Como é que eu quero me isentar daquilo que o meu Senhor experimentou e ainda assim eu quero levantar a bandeira dele? Ao mesmo tempo que eu almejo o céu agora, o reino agora,
sem adversidades, sem problemas, sem dificuldades. É um pouco estúpido até, não é? É um pouco hipócrita até. Se me perseguiram a mim, ele diz, então, ou também, a relação de causa e efeito, se me perseguiram a mim, então perseguirão a vós outros. Então, durante essa semana que passou agora, irmãos, eu passei revisando e ampliando o capítulo do meu livro sobre a resposta cristã ao sofrimento ao longo da história, e o capítulo tratava especificamente da era da patrística, que são pelo menos os 5 primeiros séculos aí da igreja, da história da igreja. E quando a gente começa a observar aqueles crentes, aqueles cristãos experimentando a fé, logo no início ali da igreja primitiva, um pouco posterior, parece que eles tinham outro evangelho, irmãos. Parece que o evangelho deles não é o nosso, não. Parece que eles tinham uma fé diferente da nossa. Parece que eles seguiam a religião cristã completamente diferente da testemunhada nos nossos dias. Eles realmente eram desprendidos a esse mundo. Eles eram tomados de uma convicção tão impressionante, de uma ousadia tão impressionante, de um vigor, que quando nós lemos, facilmente nós pensamos que estamos lendo parábolas. Facilmente nós pensamos que estamos lendo uma ficção. Porque nós não ousamos ser desprendidos com esse mundo do tanto que eles foram. Eusébio, bispo de Cesareia, que também é um historiador do século III e século IV, ele testemunhou sobre isso. Ele diz assim, ó, ele tem um livro, História Eclesiástica. Ele diz assim, ó, tão grandes eram a coragem e o vigor dos mártires, que mesmo os adversários, os seus algozes, confessavam que nunca haviam visto coisa igual. Um outro historiador, ele diz assim, estes primeiros cristãos foram ao martírio com uma paz incomum, perdoando aqueles que os matavam, perdoando seus algozes e cantando hinos e orando até o último suspiro. Hoje nós vemos crentes no leito de hospital murmurando, praguejando. No confortável leito do hospital. E ele continua, era um povo consciente de que esta terra não era o seu lar. O sofrimento dele servia como testemunho vivo da fé cristã, um reflexo visível da cruz de Cristo em sua geração. Jamais houve homens mais alegres nessa terra. Essa era uma realidade tão latente de receber o sofrimento como aquilo que ele era. Era uma realidade tão latente entre os cristãos, irmãos, que eles eram tomados de uma convicção tão impressionante em relação à fé, observando o sofrimento, que quando o sofrimento deixou de ser imposto no início do século IV, quando a religião cristã se tornou uma religião de Roma, uma das, né? No início do século IV, mais ou menos nos anos 300, nós vemos ali a estratégica conversão do imperador Constantino. Em 313, depois, obviamente, de Cristo, Constantino ele emite uma circular, o Edito de Milão, onde ele torna legal todas as religiões. Então, todas as religiões seriam aceitas pelo Império Romano e eles não seriam mais obrigados a confessar a César como um deus. Inclusive, a religião cristã ela passou a ser aceita. E com isso, as perseguições simplesmente cessaram. Na verdade, se tornou muito benéfico, muito lucrativo se tornar um cristão, inclusive financeiramente. Nesse tempo, muitos sacerdotes surgiram porque eles eram remunerados pelo próprio Estado. Então, tinham muitos pastores, ou bispos, ou sacerdotes, que nem eram cristãos, mas queriam uma vida longe do trabalho mais pesado ali na terra e se tornavam bispos, sacerdotes cristãos, e então eles eram remunerados pelo Estado. Então se tornou algo muito lucrativo, impostos eram isentados a eles e assim por diante. Mas muitas concessões foram exigidas dos cristãos. Eles foram colocados numa posição de constrangimento. Observa, não é mais com gritos, mas numa posição de constrangimento, de negociar princípios que há pouco tempo eram inegociáveis.
Entenda, a estratégia mudou. Olha como a estratégia mudou. Os instrumentos utilizados para coagir não era mais espada, forca, feras, fogo. Qual era o instrumento? Paz, conforto e comodidades. Contudo, muitos cristãos não cederam a isso. Muitos cristãos cederam, enxergaram, por isso que nós vemos alguns debates ao longo da história. Muitos cristãos, eles não enxergaram com bons olhos a ausência de sofrimento. Se nós não somos desse mundo, por que nós estamos tendo de tanta paz vindo das mãos de ímpios? Se o próprio Senhor disse que um dos instrumentos para evidenciar a nossa fidelidade é o mundo nos odiar. Como teremos paz? Como Ele nos ama? Como Ele nos aceita? Então, muitos interpretaram como estratégia de Roma. E é interessante, sabe qual foi a conexão que eles fizeram? A mesma estratégia utilizada por Satanás no deserto. Foi assim, eles fizeram justamente essa interpretação. Da mesma forma que Satanás colocou muitos oferecimentos para que o Senhor Jesus se dobrasse diante dele, Mateus capítulo 4, assim Roma está fazendo com a gente. Está oferecendo benesses, paz, comodidade, conforto. Ela só quer que nós nos dobremos. Só que agora ela não está colocando a faca no nosso pescoço, a forca no nosso pescoço. Agora ela está nos constrangendo. Não é mais uma queda de braço. Agora é um constrangimento. Então, dessa forma, irmãos, o sofrimento ele deixou de ser imposto. O que foi que os cristãos fizeram desses séculos? Eles buscaram o sofrimento. Eles perseguiram o sofrimento. Eles não aceitaram ser aceitos por esse mundo. Thomas Watson, naquele livro A Arte do Contentamento Piedoso, ele diz assim, nós podemos ser enredados rapidamente, olha que lindo, na almofada macia das facilidades. Muitas vezes, a prosperidade é uma trombeta tocando um som de retirada. Vejam, irmãos, será que a gente não consegue estabelecer os mesmos paralelos com os nossos dias? Nós somos aceitos demais. Nós podemos fazer tudo que os ímpios fazem. Tudo nos é lícito, mas nós não continuamos o versículo como biblicamente está. Tudo é lícito e tudo me convém. Por que nós seríamos bem recebidos aqui, irmãos? Porque nós desfrutaríamos de tanta paz e conforto num mundo morto que não é nosso. Um mundo estranho a nós. Um mundo do qual nós não pertencemos mais, nós somos retirados, nós somos cidadãos de outro mundo. Mas muitos cristãos compreenderam de fato que eles estavam sendo iludidos, que eles estavam sendo enganados. Você consegue ter amizade com ímpios tranquilamente. Tranquilamente. Você consegue ter no seu catálogo de streaming filmes que ímpios assistem. Você só pula cenas imorais porque está viralizando, todo mundo está falando isso. Então, poxa, eu vou ficar sem falar. Você consegue. Você não suporta ser estranho na sua roda de amigos, na sua família, na faculdade, na escola, entre parentes. Você não suporta. Você quer ser descolado, descolada, aplaudido, aplaudida, querido, querida. Diante de tudo que nós temos visto, especialmente o que nós temos visto hoje, você consegue identificar qual é o grande problema? É um grande problema. Qual é o grande problema dessa relação? O grande problema está em não interpretarmos o sofrimento como a Bíblia nos ensina a interpretar. Esse é o grande problema. O grande problema é porque nós não interpretamos o sofrimento com os mecanismos que a Bíblia nos dá para interpretar. E aí o que é que acontece? Infelizmente, nós acabamos buscando os mesmos instrumentos interpretativos que os ímpios utilizam para interpretar o sofrimento. É por isso que quando o sofrimento lhe assalta, você só falta morrer de choro. Você fica agonizando.
você desiste da vida, você vai para a depressão, você vai para a ansiedade. Porque você está usando os mecanismos errados. Você pensa que você é desse mundo. É por isso. Você pressupõe bonança e quando recebe frustração, sua alma é agredida. Porque você não toma os instrumentos interpretativos que você deveria tomar. Espera o sofrimento para ver como é que ele vai lhe encontrar. Preparado, com azeite na botija. Preparada. Não dê o benefício a Satanás do seu choro em vão. Não. Ore, como nós vamos ver hoje. Ore, lutando. Dê suas lágrimas ao Senhor. Dê o seu gemido ao Senhor. O grande problema está justamente nisso. E, infelizmente, irmãos, nós acabamos buscando os mesmos instrumentos interpretativos que os ímpios utilizam. E eu trouxe aqui 350 mil exemplos de como nós fazemos isso. Mas eu vou ler só uns 10. Como nós transformamos pecado em algum tipo de coisa palatável para essa sociedade. Por quê? Porque nós desculpamos aquilo que é pecado, então não nos agride, se torna mais palatável para nós, porque é assim que os ímpios fazem. Veja como acontece. Nós mudamos o pecado para, sei lá, enfermidade, transtorno, necessidade, fase, idade. Nós mudamos. Porque assim nós podemos driblá-lo. Eu vou dizer algumas para você. Se você se identificar, desculpa aí, tá bom? Igreja pequena é difícil, né? Porque vai cair alguém aí. Então vou só ler aqui, tá bom? Nós precisamos fazer concessões, porque estamos em um período especial. Pandemias, epidemias, catástrofes. Olha, o mundo está muito perigoso. Quem colocaria filhos num mundo como esse? Olha, o custo de vida está alto demais. Nós não podemos ter mais filhos. Tá bom. Nós precisamos nos estabilizar financeiramente para só depois pensar em casar. E olhe lá, nós precisamos nos estabilizar financeiramente, conseguir os nossos bens, passar num concurso para só depois ter filhos. Olha, presta atenção, essa rebeldia é fruto de enfermidades na alma. São transtornos, na verdade. Ele tem TDAH, presta atenção. Veja, hoje todos fazem terapia. Ansiedade é algo comum. Qual é o problema? Olha, veja, não tem nada de errado em roer unhas. Acontece que eu sou muito ligado nas minhas responsabilidades e quando eu não cumpro aquilo que estava previsto, eu fico agitado. Não é uma compulsão. Eu nem percebo quando eu estou fazendo. Eu consigo me controlar. Veja, os psicólogos esclareceram melhor algo que eu não conseguia compreender. Não é um problema de fato, são consequências de constrangimentos que eu tive na infância. Oh, desculpa, mas os problemas são os meus hormônios, eu não consigo me controlar. Se eu fico irritadiço, desculpa, mas são os meus hormônios, eu já estou começando a fazer o tratamento, isso é algo do meu corpo. Essa é a crise da adolescência. É uma fase de rebeldia, diz respeito a algo natural daquela idade. Veja, as redes sociais, para mim, é uma descontração, sabe? Um passatempo, eu me sinto tão bem. Eu não consigo nem conversar com as pessoas presencialmente, mas nas redes sociais eu sou tão eloquente. Entenda, não é vaidade, não é exposição. Apenas eu gosto de interagir expondo a minha vida, seja as coisas mais fúteis ou não. Eu não olhei nem para vocês, que é para ver se não bati em ninguém. Eu poderia dizer mais, não poderia? Muitas mais? Poderia, eu sei que eu poderia. Mas olha o que a gente faz. Os ímpios interpretam o sofrimento e o pecado desse jeito. Nós fazemos a mesma coisa. Nós acabamos assimilando as mesmas desculpas que os ímpios utilizam para nós tomarmos do mundo, sermos aceitos por ele, sermos os seus iguais, sem culpa. E é dessa forma que os ímpios interpretam as adversidades. Eu estou com dificuldade de criar o meu filho, eu só pego um laudo. E o Estado ainda me ajuda, me dando uma bolsa, uma pensão, sei lá como é o nome que diz, um benefício.
É isso. Filhos danados, agitados, não é saúde, não. É TDAH. E olhe lá se o professor reclamar, porque ele não pode reclamar do meu filho. Ele não entende, não. Veja, irmãos, nós cristãos, nós passamos a usar os mesmos instrumentos para interpretar o sofrimento. Porque nós desculpamos tanto o fato de que o sofrimento é uma parte intrínseca da nova vida que nós recebemos. É uma parte intrínseca, vem junto com a nova vida. O sofrimento é algo natural para a gente. Lhe tirar do mal não quer dizer lhe tirar das lutas. Não quer lhe tirar das enfermidades. Talvez você que ora pelo cônjuge, talvez ele nunca vai se converter. Você que está com problema com filhos, talvez ele não se converta, ele vai para o inferno. Você vai passar a vida toda tentando. Talvez é assim. Mas olha como você ora tão intensamente com o fato dele ser ímpio, com o fato dele ser rebelde, não é? Você não ora com maior intensidade? Ora. Ora sim. Isso glorifica a Deus. Só é esperado de você isso. Você não pode converter ele, não. Só é esperado de você luta por ele como se possível fosse para você, arrancando um coração perverso do seu peito e colocando um novo. Você faz como se possível fosse, mas você sabe que não pode. E você descansa. Porque cada um faz a sua escolha. Pronto. E Deus é glorificado na misericórdia ou na justiça. Deus é glorificado. Faz parte. Nós repousamos simplesmente aqui como faz o salmista, como nós vamos ver. Ele descansa por saber que Deus é soberano com quem ele tem uma aliança. Isso. Eu tenho uma aliança com ele. Quem é que vai me atingir? Quem é? Só vai me atingir até onde ele mandar. Não é permitir, não. É mandar. Só. Só até lá. Satanás é o cachorrinho de Deus, como disse Lutero. É o cachorrinho de Deus. Está na coleira de Deus. Quando nós fazemos isso, interpretamos da mesma forma que os ímpios, qualquer indício de sofrimento tirará a nossa paz, acabará o nosso casamento, acabará a harmonia do nosso lar. O desemprego não pode acabar com o seu casamento, não, sabia? As contas não podem acabar com o seu casamento. A rebeldia dos filhos não deveria acabar com o seu casamento. Deveria levar você mais para o Senhor. Mas não acabar. Não acabar. Mas hoje o sofrimento tem tomado os cristãos de uma forma tão apavorante, sabe? Eles não estão diante de feras, não. Eles não estão vendo os seus filhos sendo decapitados. Eles não estão vendo o seu cônjuge sendo aceso numa fogueira. Não estão, não. Mas ficam absurdamente desesperados. É por isso que eu digo, eu vou dizer mais uma vez aqui. Quando os nossos filhos derramam as lágrimas por coisas fúteis, deveriam levar uma surra grande. Derramam as lágrimas por causa de um celular, por causa de um brinquedo, por causa de um videogame, por causa de uma roupa. Aqueles que vieram antes de nós derramaram pela fé, vendo seu cônjuge sendo morto, abusado sexualmente, seus filhos sendo esmagados. E nós hoje, no século XXI, ficamos tristes porque o meu pai, que luta para trazer alimento para o meu lar, não consegue me dar um iPhone. Porque eu não consigo fazer aquela viagem. Porque eu não posso ter as mesmas roupas dos meus colegas. Porque eu não posso trocar de carro. Porque eu não posso ter uma casa. Uma geração de cristãos fúteis. Cristãos impastoreáveis, irmãos. Impastoreáveis. Tão absurdo que é.
Quando nós interpretamos da mesma forma dos ímpios, qualquer indício de sofrimento será repulsivo a nós. Se satisfaça em Cristo, para ver se o sofrimento lhe alcança. Se satisfaça em Cristo, tenha contentamento em Cristo. Coloque o seu coração na mão de Cristo e não na mão da saúde, e não na mão da riqueza, e não na mão da prosperidade. Não coloca, não. Coloca na mão de Cristo, para você ver se você vai ser infeliz. Deixa Cristo determinar o que é felicidade no seu coração. O que é uma família bem-sucedida, o que é um casamento bem-sucedido, o que são filhos bem-sucedidos. Não é passar em concurso, não. Não é ter diploma, não. Não é não, porque doutores também vão para o inferno. Está cheio de gente com bacharel no inferno. Cheio. Está cheio de gente com termo de concurso no inferno. Cheio. Mas nós assimilamos sucesso como os ímpios assimilam sucesso. Você não pensou que talvez um sucesso que o mundo exalta pode ser a perda do seu filho, do seu cônjuge, o emprego, um bem. Por isso, ao invés dos sofrimentos nos levar à dependência de Cristo e nos lembrar de que nós não somos desse mundo, ele tão somente acaba removendo de nós a paz, o conforto, as comodidades oferecidas por esse mundo. São benesses que nós tanto aprendemos a nos deleitar. Eu não consigo viver sem isso, não. Eu não consigo. O problema é que nós aprendemos tanto a viver com as benesses oferecidas por Satanás nesse mundo, fazendo um paralelo com o deserto, nós não suportamos viver sem, diferentemente dos cristãos do passado. Nós não identificamos como iscas. Você acha que como é que o ímpio vai lhe seduzir? Você vai ver as presas dele? Vai não. Você vai ver as garras dele? Vai não. Ele vai ser seu melhor amigo. Ele vai dizer o que seu marido não diz para você, mulher. Ela vai dizer o que a sua esposa não diz para você, homem. É assim. Ela vai saber, eles vão saber o que a sua natureza pecaminosa quer. Você é vaidoso, não é? Então você gosta de ter a sua autoestima aflorada, não é? Então eu vou lhe dar elogios, muitos elogios. Não vou ser sincero. Não vou ser. Eu vou dar muitos elogios para você, lhe exaltar. E aqueles que estão ao seu redor na igreja só vê os seus erros. Eles só vê os seus erros. Mas eu me sinto tão bem quando eu estou com esses ímpios, porque eu me sinto bonito, bonita, eu me sinto junto, pertencente a um grupo, eu me sinto feliz. É isso mesmo. Faz isso daí. Estupidez. Você não viu. Uma isca. Ele estava lhe chamando de estúpido e você não percebeu. Estava lhe chamando de tolo e você não percebeu. Você, como é fácil ser enganado. Você não percebeu. Não percebeu. Thomas Watson diz assim: os confortos exteriores muitas vezes apagam o fervor espiritual interior. Muitos homens podem amaldiçoar o tempo em que tiveram muitos bens, pois eles foram uma sedução para afastar o coração deles de Deus. Ganharam o mundo, mas perderam a alma. Ganharam seguidores, mas perderam a alma. E hoje a moeda mais cara é isso, né? Essa é a raiz do problema. Quando nós nos sentimos confortáveis demais nesse mundo, tudo que atinge esse conforto é negativo, é recebido como algo ruim. Sofrimento atinge, não atinge? Então, é algo ruim. Agora, mais uma pergunta. Por que os cristãos interpretam o sofrimento diferente dos ímpios? Eu já coloquei assumindo que cristão interpreta o sofrimento diferente dos ímpios, né? Pode colocar porque os cristãos devem interpretar o sofrimento diferente dos ímpios, né? Mas por que eles interpretam? E aí não é difícil, não. A resposta é muito fácil, irmãos. Porque para os ímpios a cruz é humilhação e derrota. Para nós é? Não. Para os cristãos,
piedade torna a cruz redentiva e gloriosa. Para os ímpios, o sofrimento é uma remoção da paz. Para o crente, é um lembrete de que ele precisa orar com mais fervor. É isso. Então, se o sofrimento lhe atinge com um impacto maior, lhe frustrando maior, você diz, por que ele me pegou desse jeito? Por que o sofrimento me pegou desse jeito? Está faltando intimidade com Deus? Será que eu não estou lendo a palavra tanto quanto deveria? Será que eu não estou orando tanto quanto deveria? Por que eu fui tão machucado por essa ingratidão, por essa infidelidade? Por que eu não tenho o que comer? Por que eu estou passando dificuldade? Por quê? Eu preciso buscar mais o Senhor, porque Ele é meu alimento, a minha vestimenta, a minha água. Ele é o meu conforto. Porque ser despido desse mundo, ser desmamado desse mundo, me causa tanta dor. Por quê? Entende, irmãos? Ontem eu estava assistindo um filme, é uma pequena sériezinha. Terminar de assistir, talvez eu recomendo para vocês. É legal. E o cara falou um lance lá que, rapaz, eu parei na mesma hora e comecei a escrever. Casou direitinho a reflexão dele com o que estava na pregação. A jovem lá, a personagem, simplesmente estava procurando o pai que estava perdido há 5 anos. E a jovem simplesmente disse assim, a esperança é algo cruel. Igual Leonardo DiCaprio. É isso. Para o ímpio é isso mesmo. A esperança é algo cruel. Eu criei um textozinho aqui, diz assim, ó, para os ímpios, a esperança é cruel, porque não passa de uma mera utopia, um sentimento positivo e fantasioso, que repousa apenas no desejo otimista de que tudo dará certo, mas não tem qualquer garantia ou fundamento, porque não repousa em Deus, irmãos. A esperança do ímpio não repousa em Deus, por isso que é só um sentimento. Para a gente a esperança não é assim, não, é? É não. Para a gente não é assim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas, para nós que somos salvos, poder de Deus. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Segundo aos Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedido, olha isso, a graça de padecer, de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Thomas Watson, novamente, diz assim, alguns têm adormecido tão profundamente no colo das facilidades e da abundância, que jamais acordarão até chegarem ao inferno. O que a gente aprende com o Salmo de número 88, irmãos? O sofrimento aproxima o crente de Deus. Essa foi a introdução do sermão. Foi não? Parece, né? Mas não foi não. Eu sou o pastor, então eu posso, tá bom, irmãos? Nossa linha de raciocínio é a seguinte, ó. O sofrimento pode nos levar para muitos caminhos, mas apenas um caminho é esperado para o crente. Então, eu não vou colocar aqui, tá bom? Eu vou só ler. Versículo 1. Então, o sofrimento pode nos levar para muitos caminhos. Ele nos aponta um caminho, mas nós seguimos outro. Então, tem sido assim a nossa reflexão, né? Em lugar de desânimo e depressão, força, confiança e consolo.
Em lugar de desespero, esperança e convicção. Versículo 3. Em lugar de aumentar a autoestima, né, buscar aumentar a autoestima, reconhecemos as nossas fraquezas, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Em lugar de isolamento ou más influências, buscamos a Deus como companhia. Versículo 6 a 9. Em lugar de desistência, oração e súplica. Em lugar de exaltação das aflições, glorificar a Deus. Tudo é sobre Ele, não é sobre nós. Quando nós somos o foco, nós então recebemos sofrimento da forma inadequada. O último sermão, versículo 13 a 14. Em lugar de desesperança e ansiedade, oração perseverante. E hoje, versículo 15 a 18, brevemente, em lugar de murmuração, lamento. Então, irmãos, tudo que a gente refletiu até agora coopera para isso. Porque a forma como eu recebo o sofrimento, a forma como eu interpreto o sofrimento, determinará como eu vou agir. Por exemplo, se eu me deparo com uma causa sem solução, eu posso murmurar, eu posso clamar a Deus. Lamento é muito diferente de murmuração, porque no lamento há esperança e gratidão. Na murmuração não há. Na murmuração eu sou o foco, no lamento ele é o foco. Na murmuração a minha esperança está nesse mundo, no lamento a esperança está no mundo por vir, está em Deus. Então vamos ler o versículo 15 a 18, diz assim: ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Olha, observe que ele já está sofrendo há muito tempo. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como águas de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Então o salmista, irmãos, ele está declarando mais vividamente a condição miserável que ele está. Eu fiz questão de ler, eu não ia ler o salmo todo, mas nós temos alguns visitantes aqui, e para vocês recobrarem também, eu li todo para vocês entenderem que é um salmo escrito com lágrimas e sangue, é miséria mesmo. Então essa condição miserável dele, parece uma descrição de uma angústia crescente, falta palavras para ele expressar quão miserável está o seu estado. Por isso que ele atesta aqui, o silêncio de Deus me mata, o silêncio de Deus me açoita, que é justamente isso. Além dos açoites exteriores, que é agravado porque até mesmo aqueles em quem ele esperava companhia abandonaram ele. Ele faz questão de dizer isso algumas vezes no Salmo. Parece não haver nenhum alívio para o consolo dele, nenhum. Vocês já viram aquelas pesquisas assim, irmãos? Vocês vão entender como a murmuração traz um nível de alívio e conforto. Vocês já viram algumas pesquisas, algumas entrevistas, algumas conversas com psicólogos e assim por diante, de que por que as pessoas, quando são machucadas ou então estão de alguma forma encurraladas ou pegos de surpresa ou são assustadas, porque essas pessoas dizem palavrão? Vocês já viram? Já leram sobre isso? E aí é dito que esse extravasar dá um certo alívio para a pessoa que profere, né? E é justamente isso que a murmuração faz conosco. Porque a murmuração, ela está ali... A murmuração, irmãos, é o dialeto da depressão. Porque ela nos coloca como injustiçados. Como se nós fôssemos o alvo do sofrimento e da injustiça do mundo. Então, quando eu murmuro, eu estou dizendo que eu não mereço. Eu estou dizendo que estou sendo injustiçado. Então, de alguma forma, isso me coloca como vítima. E ser colocado como vítima traz alívio e regozijo. Então, a murmuração traz isso. E o silêncio de Deus é o que machuca mais ele. Deus ora. Observa que ele diz que desde moço tem experimentado isso. Quanto ele já orou? E a fé dele não acabou. Deus não respondeu, sei lá, a gente não sabe quantos anos esse salmista tem. Mas moço ele não é mais. Os especialistas estão dizendo aqui a adolescência até 23 ou 24 anos. Né? Então, moço ele já não é mais. 30 anos? Não sei, vamos cogitar, né? Não sei, mas faz muito tempo. Mas ele continua. Continua buscando o Senhor. Continua. Sem dúvida, irmãos, se não fosse essa postura do salmista, que nesse momento está orando, nós poderíamos ver o mais absurdo desespero dele.
Mas ele ainda acredita na intervenção divina. Ele ainda acredita. E isso é muito interessante. Olha como é que ele entende isso. Ó. É exatamente por perceber que tudo ao seu redor está desmoronando que lhe dá um senso ainda mais profundo de urgência e ousadia. Isso apenas afirma que ele precisa buscar com maior intensidade ao Senhor, não correr dele. Quanto mais intensa é a luta, mais ele busca ao Senhor. Quanto mais desgraçada está a sua vida, quanto mais miserável está a sua vida, mais ele busca o Senhor. Porque se o Senhor não pode lhe socorrer, quem socorrerá? Quem? Pelo menos estou aqui no Senhor reconfortando o fato de que Ele cuida de mim, de que Ele é meu auxílio, de que Ele é o meu socorro. E só o fato de ele estar orando isso expressa. Então, o sofrimento ele não expele ele, mas aproxima ele com maior intensidade. E existem muitos momentos na nossa vida, irmãos, em que tudo ao nosso redor nos estimula a murmurar. Tudo. Eu não sei se já aconteceu com você. Bom, acho que já. Mas tem momentos que parece tudo tão sincronizado para dar uma desgraça na nossa vida. Vocês já perceberam isso? Tem vezes que eu digo assim para Amanda, não, Amanda, isso só acontece comigo. Não, brincadeira não. Olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu. Parece tudo sincronizado, sabe? E sabe que no final de tudo, quando acontece uma ruma de desgraça, você ainda leva uma topada no final do dia? Parece tudo sincronizado. Eu comecei a exortar a mim mesmo. Mas que isso? Eu tô com um determinismo fatalista aqui. Não, eu vou parar de dizer isso. Eu parei de dizer. Mas eu dizia, irmãos. Eu dizia muito. Meu irmão, é muita coisa. Não. Eu tô com medo do que vai acontecer aqui antes de eu dormir. Mas parece, irmãos, que vem assim uma enxurrada de acontecimentos para nos fazer murmurar, para nos fazer reclamar. São momentos tão convidativos em que até mesmo as pessoas ao nosso redor elas poderiam atestar a validade das nossas murmurações. Entenda, a murmuração é o lamento sem esperança. A murmuração é o lamento sem esperança. Porque no lamento, você descreve a sua agonia, mas você sabe a quem você descreve. A murmuração você não faz para Deus. Você faz para o próximo ou para si mesmo. Você não faz pedindo ajuda, você faz para praguejar. Na murmuração, você só quer extravasar a sua raiva interior, a sua sensação de injustiça. A murmuração é ímpia. O lamento é a ousadia com fé. Essa oração aqui nós não teríamos coragem de fazer, para ser sincero. Porque nós iríamos pensar que nós estávamos escandalizando a Deus. Se você ler o Salmo, você vai dizer, essa oração aqui não conseguia, essa eu não consegui. Tenta fazer isso. Marcar as orações que você não conseguia fazer, olhando para o Salmo. Então, a murmuração é o lamento sem esperança e é nutrida pelo sofrimento sem piedade. Quanto mais nós sofremos sem piedade, nós estamos lascados, porque nós não pode faltar piedade, mas não vai faltar sofrimento, não. Então, é bem melhor sofrer com piedade. Então, as palavras do salmista mostram que sua aflição, já há muito tempo, ao versículo 15, ando aflito, prestes a expirar, prestes a morrer, né, desde moço, sob o peso das tuas... O fato dele destacar a soberania de Deus aqui é maravilhoso, porque ele sabe que podem ter abandonado ele, podem ter tentado contra a vida dele, mas ele sabe que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, e tudo só acontece por causa do seu decreto. O ponto aqui é que ele está desorientado, é essa palavra que ele usa. Ó. Veja que, segundo os instrumentos interpretativos dos ímpios, do sofrimento, ele teria todo o direito para murmurar, todo o direito. Apesar de ter sido abandonado por todos, as aflições e a dor têm sido as suas companheiras. Então, as pessoas ao seu redor poderiam com muita facilidade desculpá-lo. Sabe quando as pessoas estão sofrendo e falam uma coisa dura e você diz assim, não, mas a gente tem que entender, porque está passando por essa situação. Já aconteceu isso? Né? Então, a gente oferece desculpa para a agressividade da pessoa, para a rebeldia da pessoa, não é?
Então, os ímpios fazem isso com uma facilidade mais absurda, onde a murmuração poderia desculpar tranquilamente. Por exemplo, os ímpios poderiam falar assim, ó, digamos que nós estamos diante dele e ele está aqui, a semelhança de Jó, se coçando com cacos, e aí está praguejando, murmurando, e aí nós poderíamos dizer, meu filho, ninguém seria capaz de lhe julgar, ninguém seria capaz de lhe condenar, essa sua situação é horrível, a vida realmente não tem sido fácil para você, você está no direito de extravasar, você está no direito de falar alguma coisa. As pessoas poderiam dizer isso com muita, muita facilidade, mas na verdade ele mesmo atesta essa situação. Quando ele diz assim, ó, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Eu estou confuso, é isso que quer dizer a palavra, eu estou confuso, significa literalmente emocionalmente drenado, olha. Eu estou emocionalmente drenado, esgotado. Sabe, quando você não consegue mais calcular nada, mas você sabe orar. Você não consegue mais calcular nada, discernir nada, mas uma coisa você sabe, orar. É só isso. E é o que ele está fazendo aqui. Thomas Watson, ele diz assim, ó, a murmuração é a música do diabo. A murmuração é a música do diabo. Depois de tanta citação do Thomas Watson, vocês vão ter que ler o livro dele. Do Estandarte de Cristo, todos. Ele diz assim, ó, esse é aquele pecado que Deus não suporta, não pode suportar. E aí ele cita Números 14, 27, que diz assim, até quando sofrerá esta má congregação que murmura contra mim? E ele diz, a murmuração é um pecado que desembainha a espada contra o povo, é um pecado devastador que chama a ira de Deus. E aí ele cita Paulo em 1 Coríntios 10, 10, que faz ocasião ao povo que murmurou no deserto, quando diz assim, não murmurareis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Fazendo referência ao deserto lá. Por isso o salmista, ele vai a Deus em oração. Por quê, irmãos? Presta atenção. A oração é o remédio para a murmuração. Então, quando você achar que proferir injúrias em voz alta, fecha a boca e vai para o Senhor em oração. Fecha a boca. Não fale algo do qual você vai se arrepender. Aí você pode dizer assim, mas pastor, Deus não sabe o que está no meu coração? Mas também Ele sabe da luta para o domínio próprio que você acabou de exercer. Ele sabe também. Ele sabe. E isso é importante. Ele não espera a perfeição de você. Se Ele precisasse, Ele não enviaria o seu filho. Ele enviou o seu filho porque o filho seria perfeito. Ele esperava do filho. Mas de você, não. Então, conseguir o domínio próprio é muito importante. Que é luta. Se chama mortificação. Isso é importante. Tá bom? Tá acabando, irmãos. Espera um pouquinho aí. Tá bom? Vocês estão visitando, geralmente não demora assim não, viu, irmãos? Mas é porque tem que continuar, né? Ok, qual o remédio da murmuração? Oração. Fecha a boca e ora. Observe que a murmuração, ela é uma porta aberta, porque ela dá alívio, então ela é uma porta aberta. Só que é uma porta aberta momentânea para as aflições. O salmista, o que é que ele faz? Ele fecha essa porta com o quê? Com a oração e súplica ao Senhor. E aí ele descreve com maior intensidade a sua desolação nos versículos seguintes. O que nos chama a atenção é justamente o fato dele declarar a soberania de Deus nisso tudo. É como se ele estivesse assentando no seu coração o fato de que Deus é soberano, e com esse Deus ele tem uma aliança, e com esse Deus ele tem aliança, e Deus irá socorrê-lo, e ele lembra disso a ele mesmo. Versículo 16 diz assim, ó, porque sobre mim passaram as tuas iras. Ele não diz que ele foi injustiçado, ele foi pessoas ingratas proferiram injúrias a ele, tentaram contra a vida dele, as enfermidades alcançaram. Não, assim, Senhor Deus. Pode ser uma concepção de pecado, né? Ele acha que pecou, né? A gente não sabe, o Salmo não diz, mas o fato é que ele sabe que Deus está no controle das dores, Deus está no controle dos gemidos, Deus está no controle das enfermidades. E o que é importante, por isso que o sermão anterior foi importante, não sei se foi anterior, mas o sermão que a gente refletiu sobre o fato de que você não é o foco, é a glória dele que é o foco. Porque se você for o foco, você vai orar somente para que a sua enfermidade passe, não para que ele seja glorificado na sua enfermidade.
Se você for o foco, você vai se preocupar com você e essa terra. Se ele for o foco, você vai estar preocupado com ele e a glória dele. Então isso muda tudo, foi o que a gente refletiu lá no último sermão. E aí ele profere: eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Esse termo conhecido aqui faz referência àqueles com quem ele tinha um pacto. Então pode ser o próprio povo dele, ou pode ser os próprios judeus, ou familiares de quem ele não esperava ser abandonado. Ele não, mas até mesmo esses abandonaram ele. O verso 18 parece ainda mais devastador porque ele fala justamente dessa realidade de abandono. Todos me abandonaram. E assim ele recorre somente àquele único que não pode lhe abandonar. Então, veja, sempre será mais fácil nutrir a murmuração por causa do nosso pecado. Muito. Será muito mais fácil nutrir a murmuração do que expressar contentamento. Sempre, sempre. Porque na murmuração não há luta por mortificação, irmãos. No contentamento há. A murmuração, ela está no seu habitat natural aqui, ó. Se reúne com alguém para falar mal de outra pessoa, para você ver. Profere uma fofoca para você ver como se espalha. Pragueja. Rápido. Está no seu habitat natural. Mas o contentamento não. Porque a murmuração, ela se alimenta da amargura. O contentamento se alimenta da esperança e satisfação em Deus somente. Thomas Watson, mais uma vez, diz assim, ó, o contentamento exclui uma murmuração irritante. A murmuração é a filha do descontentamento. Murmurar não é melhor do que resmungar no coração. É uma revolta contra Deus. Ele diz mais, um cristão descontente murmura mesmo em meio à misericórdia. Ele nunca está satisfeito. Nunca. Tudo está errado, tudo nunca está bom, tudo está uma miséria, tudo está uma desgraça, tudo está errado. Quem não está contente em Deus nunca está satisfeito com nada. É a pior coisa você casar com alguém que não é contente em Deus. Você, mulher, nunca vai conseguir agradá-lo. Você, homem, nunca vai conseguir agradá-lo. Nunca. Então, ensina para os filhos. Quando você, pai, não importa quanto dinheiro você tem, se você enche o seu filho de mimo, você está estuprando a consciência dele. Você está vacilando. Porque você está elevando o nível que você não vai conseguir conter. Não, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Cuidado com as modinhas do momento. Toda modinha você compra para o seu filho. Você está ensinando ele a caminhar com a multidão. Você está ensinando. Porque todo mundo não tem e todo mundo tem e ele não tem. Opa, uma excelente oportunidade para ensinar que ele não é igual a todo mundo. Mas é porque eu posso dar. Eu sei. É por isso que é luta. É por isso que é luta. Você está ensinando algo muito errado para os seus filhos. Muito errado. Marido, presta atenção. Mulher, presta atenção. Isso é importante para os filhos. Se os filhos não estiverem... Não pressupõe a conversão do seu filho. Vai que seu filho não é convertido, não. Mas ensinar contentamento em Deus é a pavimentação do caminho. Você vai pavimentando o caminho. E lembre ele constantemente que ele não é convertido, porque ele aprende a viver num lar cristão e a assimilar a fala cristã, evangélica, ele vai pensar que ele é crente. Então lembre ele constantemente que ele não é crente. Que se um dia você for salvo, lembra ele. Está fazendo culto doméstico, lembra ele. Lembra. Ele tem que ter a experiência de conversão dele. E ele tem que saber identificar isso. É óbvio. O Espírito Santo entrou dentro de você não sabe quando foi, como foi. É o Espírito Santo, meu irmão. Será possível. Então, cuidado. Contentamento. Contentamento. Um cristão descontente murmura, mesmo em meio à misericórdia, ele vai dar como Adão que pecou no meio do paraíso. O descontentamento é uma aranha que suga o veneno da ingratidão, mesmo a partir das flores mais doces da misericórdia de Deus.
Veja que dores na alma não são tratadas com refrigério no corpo. Quando você está com enfermidade, começa a murmurar contra Deus, não é por causa da enfermidade física, é por causa da sua alma que está descontente. Não ache que a satisfação vem pela cura da enfermidade. Vem não. É apesar disso. É apesar. Satisfação é mesmo com a enfermidade, mesmo passando dificuldades, você conseguir dormir no barco com o Senhor Jesus no mar revolto. É isso. Você sabe que você é invencível até todos os propósitos de Deus se cumprirem em sua vida, como disse Hudson Taylor, eu acho. Eu sou invencível até todos os propósitos de Deus se cumprir em minha vida. Foi assim que Paulo disse, não foi? Lembra aquele episódio que Paulo estava com espinho físico? Alguém que ele identificou como espinho na carne, como mensageiro de Satanás, embora não sabe certo o que é, mas algo que estava infringindo o seu corpo mesmo. Fisicamente, estava maltratando ele fisicamente. Ao ponto, ele diz, de clamar 3 vezes ao Senhor para que removesse isso que estava tirando dele a paz, né? Então você está tranquilo, aí você tem um espinhozinho, aquela hora lhe incomoda. Então é um espinho, algo que lhe incomoda intensamente. Tira de você a paz, ou seja, aquela realidade física estava perturbando a sua alma ao ponto de tirar você do foco, não orar pelas igrejas, pelo avanço do evangelho, como ele fazia, mas orar para que ele fosse alvo das benesses de Deus e fosse retirado dele esse espinho na carne, essa enfermidade. O Senhor tirou, irmãos? Tirou, não. O que foi que o Senhor disse? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa em quê? Então, se eu tirar, quer dizer que o meu poder não vai o quê? Aperfeiçoar. Porque se não fosse a sua fraqueza, nem sequer você estava orando para mim. Orando por mim, você me glorifica. Ele não foi removido dele a angústia. Então, não siga a Deus por benesses. Você pode ter, vai ser efeito colateral. Eu estava conversando com as jovens donzelas aqui. Ninguém trabalha por salário. Nós trabalhamos por satisfação. Quem trabalha por salário vacila. A gente trabalha por satisfação. Satisfação de estarmos cumprindo a nossa vocação. E isso salário nenhum pode tomar. Se a gente trabalhar por salário, então o nosso contentamento e felicidade está na mão do nosso empregador, dos bens, do nosso comércio. Ninguém trabalha por salário. Essa é a realidade, sabe? A nossa paz não está na cura das enfermidades, nos bens que nós temos, em poder sair para comer algo gostoso com a nossa família ou não. E se outros podem, tudo bem. Qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso, porque está em Deus. Em Deus. E isso ninguém pode remover. Ninguém pode tocar. A minha graça te basta. Observa, o sofrimento sob os olhos da piedade como instrumento de interpretação nos conduz inevitavelmente ao Senhor. E nada pode nos remover dessa realidade se isso estiver no nosso coração. E somente os crentes podem interpretar o sofrimento desse jeito. Só a gente. Só. Ímpios não podem fazer isso. Eles podem desculpar. É TDAH, é adolescência, é depressão, é ansiedade. Podem fazer tudo aí, o que for. Mas interpretar como nós, não podem não. Thomas Watson, naquele livro A Malignidade do Pecado, ele diz assim, a murmuração contra Deus não é o caminho para sairmos da tribulação, mas sim o de cairmos em maiores dores, em tribulações ainda maiores. Por isso, quando a murmuração tomba os nossos lábios, é porque ela já se apossou do nosso coração, meus irmãos. Da boca fala o quê? É, isso mesmo. E quando isso acontece, nós não podemos atestar que nós somos cristãos, não. Porque a fonte está podre. Está podre. Faz uma parceria com um irmão aí, está perto de você, para que seja um instrumento do Senhor, para não permitir você murmurar. Faz assim, chame minha atenção, quando eu murmurar, chame.
Talvez eu não goste. O pessoal que tem um pouquinho de paciência comigo, talvez eu não goste, eu vou ficar bravo, brava, porque eu sou pecador mesmo. Mas chame minha atenção. Se não tiver coragem, manda um WhatsApp. Manda lá uma mensagem. Murmurou. Murmurador. Murmuradora. Coisa ruim. Manda lá. Você não consegue caminhar sozinho, não. E o maior instrumento para você não é o seu marido, não, viu? Não é a sua esposa, não. Ele está muito envolvido com você. Muito envolvido. Você pode ludibriar ele ou ela com facilidade. Então não vale, não. Bom, agora é muito bom ter ao nosso redor pessoas que estão comprometidas com Cristo e não conosco. Isso é impagável, irmãos. Para finalizar, então, nós aprendemos com o Salmo de número 88. O sofrimento pode levar os homens para muitos lugares, mas o crente, ele aproxima de Deus. A glória de Cristo é mais importante do que a nossa integridade física. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem compartimentos do nosso relacionamento com Deus, níveis mais profundos, que nós só entramos de mãos dadas com o sofrimento. Níveis de intimidade com Deus, que nós só entramos de mãos dadas com o sofrimento. Então, observe o sofrimento de uma forma diferente. Que as suas lágrimas glorifiquem a Deus e não glorifique a si mesmo. Vamos orar. Nosso Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse tempo de instrução. Por favor, Deus, aplique essas palavras em cada um daqueles que estão aqui. Apesar de mim, das minhas fraquezas e vacilos, aplica, Deus, poderosamente. Que eles experimentem isso, tão logo saiam daqui. E amanhã, quando experimentarem o mercado de trabalho, a vida em casa, na sociedade, que o Senhor os abençoe com discernimento. Quando os sofrimentos baterem a porta de suas casas, seu casamento, paternidade, da maternidade, que o Senhor os lembre, ó Deus, dessa instrução, para que, mesmo diante dos nossos gemidos, o Senhor Jesus Cristo seja exaltado, ó Deus. É em nome dele que rogamos. Amém.